Nelson Geiger já está por aqui para o seu tradicional comentário. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camaquã. Eu não sei se a senhora, o senhor, os jovens, as pessoas que estão assistindo, todas, sabem quem é Alexei Navalny, ou quem era, posto que morreu a semana passada. Era um opositor ao Vladimir Putin, presidente da Rússia, que está concorrendo a um quarto mandato, e o Alexei era oposição a ele, advogado, político liberal, que acabou sendo, por decisões internas daquele país, afastado da concorrência e mais, preso. Morreu na prisão e não há ainda nenhuma explicação para a morte dele. Se a senhora ou o senhor olhar nas redes sociais, a viúva, não estou lembrado o nome dela, a viúva do Alexei já está se manifestando, exigindo explicações do governo russo e dizendo que continua na oposição. A Rússia, que pelo seu modelo socialista, stalinista, leninista, todos os istas como comunista, que não prestam, e que todos os países que estavam a ela submetidos durante um período muito grande do século passado, até a queda do Muro de Berlim em 86, a Rússia teve um período ali, né, quando veio a perestroika, quer dizer, a abertura, teve um período de liberalismo e começou a se deixar aquele comunismo insano. Mais 2 mandados depois do Gorbachev, no mesmo sentido, até que o Putin, que já está concorrendo ao 4º mandato, começou de novo com suas mazelas e ideias atrasadas, além de todo ditatoriais, a perseguir os adversários, a não admitir críticas. É um governo perseguidor, notadamente o mundo inteiro está vendo e criticando isso. Sabem de quem é amigo Putin? Do nosso governo atual. A senhora e o senhor que estão me ouvindo, a comunidade internacional, olhem no Facebook, nas redes sociais, a comunidade internacional está exigindo explicação da morte do Alexei Navalny, mas a Rússia não dá explicações. Pasmem, houve uma afirmativa semana passada do nosso desgoverno brasileiro. Que interessa a rapidez em apurar-se a causa da morte do Alexei. Errou. Aliás, estamos andando em erro em cima de erro. A candidata oposicionista contra Nicolás Maduro na Venezuela, chamada Maria Corina Machado, desapareceu, ninguém está vendo, não está sendo encontrada, parece até que foi presa, as notícias são contraditórias. Por quê? Opositora ao Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um genocida, é um carrasco, é um perseguidor, é um comunista notório. A Venezuela, desde os governos anteriores, aliás, o Nicolás também vai para o 4º mandato, o Maduro vai para o 4º mandato. A Venezuela também está em péssima situação.
A Rússia nem tanto, porque a Rússia é um país muito grande, é o maior do mundo. A Rússia tem grandes recursos minerais e tem grandes recursos, e o povo russo não é um povo atrasado, é um povo bem mais culto. A Rússia não tem tido tanto problema agora na sua economia como tem a Venezuela, onde o povo está passando fome e miséria. Pois bem, a candidata de oposição ao Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado, que se declarou, era deputada, se declarou liberal, foi afastada pela Corte Suprema daquele país, nome que eles dão ao principal, ao mais alto parte do judiciário da Venezuela, por 15 anos. Primeiro afastaram-na de concorrer por 1 ano, agora passaram para 15. E ainda por cima, agora esse problema ninguém resolve, ninguém diz nada. Está presa, foi presa, segundo consta, numa prisão. A senhora e o senhor procurem nas redes sociais, não naquelas manejadas e manipuladas por essa petezada que anda por aí. E vão ver quem é Nicolás Maduro. Sabem de quem ele é amigo? Do nosso atual desgoverno. Daniel Noriega, na Nicarágua, tem prendido lá um país eminentemente católico, padres católicos, teve padre torturado, teve padre que foi, vejam bem, foi obrigado a ficar numa cela fechada, sem nenhum recurso, sem roupa, sem nada, e inclusive junto com os seus próprios excrementos, passando fome. Sabe de quem é amigo Daniel Noriega? Do nosso atual governo. Aquele ditador, mas era um país mais fechado, da Coreia do Norte, é a mesma coisa. Kim Jong. Sabe de quem ele é amigo? Do nosso atual desgoverno. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam bem, o Brasil, que começou, ainda é um país incipiente, mas começou muito incipiente durante o século passado, nas primeiras décadas, e subiu um pouco internacionalmente. Certa época, lá nos anos 30, achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, quer dizer, ninguém sabia quem era o Brasil lá na Europa. Foi subindo graças a um homem chamado Getúlio Vargas, que não conseguiu desenvolver todo o país, mas foi o primeiro que colocou o Brasil internacionalmente e começou a dar o nosso nome lá fora, Getúlio Vargas. Pois bem, nós estamos hoje no caos administrativo. Sabe as notícias que pululam na imprensa mundial? O primeiro mundo, a Europa e o primeiro mundo da América, o mundo liberal, está pasmo na imprensa internacional com o Brasil. Estão chocando o nosso país, está chocando mundialmente o resto, está chocando mundialmente a sua posição, dizendo bobagens por este mundo afora que a imprensa internacional critica. Sabem? Comparar a reação militar de Israel na faixa de Gaza com o holocausto ocorrido na Segunda Guerra, além de uma asneira histórica, além disso, de um cristalino desconhecimento da história real, é o maior absurdo do mundo. Não sei por que o nosso atual desgoverno odeia tanto Israel. Se Israel é um dos países mais ricos do mundo na atualidade. Israel é um dos países cientificamente mais evoluídos do mundo na atualidade. Quando nos faltar água, porque não tenha mais lençóis subterrâneos, Israel já se preparou para transformar a água do mar em água potável. E o nosso governo, o nosso desgoverno, é contra Israel. Sabem, a 0 hora de hoje, página 10, não sou eu que estou dizendo, a senhora e o senhor e o jovem que esteja assistindo,
Página 10 da Zero Hora de hoje. Israel exige uma retratação do nosso primeiro mandante com relação às palavras ditas de comparação da resistência de Israel à invasão do Hamas com o Holocausto que matou 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus em campos de concentração, inclusive crianças e mulheres. Sabe quem é que acha isso bonito, pelo menos, pelo que disse? O nosso desgoverno. Olha, senhoras e senhores, eu, inclusive, peço para fazer um parênteses. Os grandes governantes foram aqueles que sabiam falar e que muito menos falavam, muito mais ouviam. Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, durante a maior crise econômica mundial, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que atingiu o mundo inteiro, Woodrow Wilson era calmo, pacífico. Não era um grande político de destaque, mas não dizia bobagem. Getúlio Vargas, o nosso grande líder brasileiro, tem um amigo meu, que é muito PT, muito admirador desse pior partido que o mundo já teve, porque é pior que os partidos russos, que acha que é um grande admirador desse atual governo e acha que este nome é o maior do mundo. Olha, já foi. O Brasil já teve bom nome lá fora. O Brasil hoje está sendo ridicularizado internacionalmente pelas coisas malditas que são pronunciadas por aí lá fora. Essas coisas que são ditas e que ficam assim mesmo. Está cada vez transformando mais o Brasil num país isolado e criticado. Na sexta-feira passada, dia 16, foi cancelado um encontro de presidentes na África. Já era uma catrefa, porque era a Nigéria, a Quênia e o Banco, imagine, o Banco Africano de Desenvolvimento, a África subdesenvolvida toda, à exceção da África do Sul e de grande parte e da parte norte no Egito. O resto é um atraso total. Ia haver um encontro. E foi dissolvida, a reunião acabou não acontecendo. Lá, nesse encontro, estava o nosso primeiro mandatário. A reunião acabou não acontecendo, e se acontecesse, era uma reunião de terceiro mundinho. Quer dizer, o Brasil, que era para ser, com seu tamanho, o quarto maior extensão de terras do mundo, com o nome internacional que já fez, era para ser destaque no mundo, hoje está se afundando. Graças a quê? Ao atual desgoverno que nós temos. Se a senhora e o senhor olhar nas redes sociais, vão ver, a partir de ontem, um pronunciamento do maior jurista brasileiro, Ives Gandra Martins, autor de livros, professor universitário, o maior jurista vivo do Brasil na atualidade. Vejam o que ele está dizendo, que está sendo planejado pelo atual desgoverno brasileiro. Olha, está na hora, senhoras e senhores, de nós mostrarmos que nós, o povo brasileiro, não comunga com essas agressões internacionais em favor da minoria do mundo, que é a minoria comunista atrasada, retrógrada, esse socialismo arcaico e podre, que saiu das desideias, das fraquezas, das visões utópicas e idiotas de Engels, de Lenin, de Karl Marx. O marxismo, já disse a senhora e ao senhor, e repito, os livros de Marx, o Capital e o Manifesto Comunista, são uns livros cansativos, e as ideias inaplicáveis. Quem insiste nisso
São as ditaduras minoritárias que estão aí no mundo. Minoritárias não no tamanho dos países, minoritárias em relação ao resto do mundo. O mundo já provou que o socialismo comunista não dá certo. A Rússia já quebrou uma vez, vai quebrar de novo com Putin. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabou, o muro de Berlim foi derrubado, porque não dá certo. Ali em Cuba, eu canso de dizer aqui, onde os automóveis são da década de 50 e ando na rua amarrado com arame em suas portas, porque não há nem conserto mais, é onde tem duas moedas, uma para os turistas que vão lá gastar, que além da moeda especial para eles também pode usar dólar, e outra para o povo cubano. Sabe quem é admirador daqueles ditadores que fizeram mal de Cuba? Que tem até hoje pessoas fugindo e querendo atravessar entre Cuba e Miami para ir para outro lugar porque não aguentam mais? Sabe quem é admirador daquele desgoverno cubano, daquele governo comunista que está matando a população? O nosso atual desgoverno. Nós, Michel, pedindo vênia ao senhor, às senhoras que me assistem, eu não vou cansar de bater contra essas ideias que não servem para ninguém. Essas ideias sociais defendidas por esta coalizão de PT, PSOL, PV, PCdoB e outros comunistas esquizofrênicos que andam e pululam pelo Brasil, têm de ser derrubadas e mostradas que não servem. O nosso caminho é agora, no primeiro domingo de outubro, no país inteiro, nos nossos quase 6 mil municípios, votar contra onde tiver qualquer candidato dessa gentalha, para mostrarmos a eles que nós, brasileiros, não concordamos com isso. Nós queremos ser, sim, uma grande nação, voltar a ser, sim, o que éramos antes e que chegamos num determinado momento, para mostrar ao mundo que aqui tem gente com cabeça pensante. Aqui tem gente que não concorda com a mortandade de judeus na Segunda Guerra Mundial. Aqui tem gente que não concorda em querer, como candidato a prefeito lá em São Paulo, com o apoio dessa gente que defende, inclusive, invasões domiciliares. Com governo que protege MST. Nós temos que votar contra isso. Temos que votar onde tiver candidato deles ou a eles vinculado, votar contra para mostrar que o povo brasileiro não está contente com isto que acontece hoje no Brasil. Com os descomandos que estão aí, inclusive na economia, o déficit passado, do ano passado, enorme de grande, o último déficit do governo anterior de Bolsonaro não existiu porque foi superávit. E, desde que essa gente assumiu, o déficit já voltou. Vamos acabar com eles, votando contra eles no primeiro domingo de outubro, agora em todo o país, inclusive, é claro, no nosso estado e na nossa cidade. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.